Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, quem está falando aqui é o professor Reza Almeida, estou na aula 4, Formação Continuada, Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Básica e Tecnológica. Eu queria fazer uma audiodescrição. Eu tenho 1,80 m, sou do sexo masculino, estou com um terno cinza, uma blusa azul, uma calça cinza, ao fundo tem uma parede branca com alguns pontos cinza. Pessoal, vamos lá? Infelizmente estamos na última aula. Vocês acreditam? Passou rápido, né? Vem comigo aqui que essa última aula vai ser especial. Quero fazer um fechamento dessa disciplina muito interessante. Queria trazer os aspectos aí, né, dessa formação continuada, porque não adianta a gente pensar em didática, não adianta a gente pensar em projeto pedagógico se a gente não tiver uma formação como professores continuada, ou seja, a gente ir buscar nossas habilidades, nossos saberes, contínuo, né? Ter nossas competências. Então, a ideia hoje é a gente fazer essa formação continuada, como o próprio nome diz, né? Continuada de verdade, ter um planejamento estratégico, ter essa gestão, né, educacional, essa organização do trabalho bem focada, né, nos saberes, ok? Então, para princípio de conversa, a gente vai fazer 3 ponderações aqui para a gente ir fechando a aula, né? Quais são a concepção dos atos educativos? Ou seja, o ato de produzir direta e intencionalmente a cada indivíduo singular a humanidade é produzida histórica e coletivamente para o conjunto dos homens. Saviani. Pessoal, aquilo que a gente falou na última aula, olha só. Queria traduzir isso aqui para vocês, para as ponderações que eu queria comentar. O que é uma concepção de um ato educativo? Ou seja, o ato educativo, por isso que a gente tem que ter uma formação contínua. O ato de produzir diretamente intencional, que é a nossa aula, é quando a gente chega na aula, a gente vai fazer uma produção, né, direta e intencional. Ela é singular, ou seja, cada aula é diferente. Pessoal, estou aqui no estúdio fazendo várias aulas. Cada aula que eu estou dando, ela é diferente. Por quê? Por isso ela é singular. A humanidade é produzida historicamente. Como eu falei para vocês, cada aluno ele vem com a sua história por trás. Ele não chega ali do nada. Ele não chega sem saber nada. Ele sempre chega com algum saber. Por isso a gente tem que ter essa formação continuada para estar sempre buscando entender mais. E, coletivamente, a gente tem que cada vez mais entender o coletivo, não pensando no individual, não pensando, eu sei dar aula mais de tal disciplina sobre esse aspecto. Por que a gente não é desafiado com outras disciplinas, né, pensando mais no coletivo, de trazer outros aspectos? Mas eu não sou formado em tal coisa, eu vou dar aula de outra coisa, tal, mas isso talvez vai trazer outra visão, que os alunos vão experimentar diferenças, né? Então é muito importante essas diferenças. Pessoal, outra coisa que é importante, as vulnerabilidades intelectuais. Vocês sabem que hoje é uma coisa que está acontecendo com professores, com os alunos, com o pessoal da pedagogia, que é a parte da saúde mental. Então a gente tem que sim, né, pensar que cada vez mais a gente está passando por momentos de ansiedade, né, de vulnerabilidades, tanto intelectuais como, né, nessas necessidades contemporâneas. As redes sociais trazem vários e vários momentos de ter um carro desse jeito, um celular daquele jeito. Isso tudo vem para dentro da sala de aula, porque muitos alunos e nós professores, que às vezes não ganhamos tão bem, pensam assim, nossa, será que eu tenho que realmente tá passando por tais situações? Será que eu não posso buscar outros caminhos? E não, pessoal, a educação ela é fundamental, ela é importantíssima e é o caminho, sim, de a gente avançar e se desenvolver, ok? Outra coisa, pessoal, desenvolvimento do esquema teórico. Queria falar para vocês, a gente falou muito aqui da prática, só que você só vai conseguir fazer a prática se você desenvolver um aspecto teórico para fazer essa formação contínua. Ou seja, a continuidade da formação acadêmica de um professor, ela tem esse aspecto teórico. Professor, sou professor de economia, a economia quase não muda no mundo todo. Ok, mas você tem que estar sempre com esquema, né, teórico, porque as tecnologias hoje te ajudam a trazer vários elementos, pensar, tem o PIB, né, Produto Interno Bruto, hoje, como é que é medido? Tem vários sistemas, hoje em dia é feito dessa forma, tem várias, né, informações que podem ser relevantes e sim, mudam a perspectiva, ok?
Tendências na formação dos professores. Pessoal, queria retomar alguns cenários aqui importantes. A formação do professor é provavelmente a área mais sensível nas mudanças dos cursos no setor educativo. Então, olha só, pessoal, vocês sabem que cada vez mais estão tendo várias formações, né, tecnológicas, formações técnicas, né? Então, tem cursos, hoje em dia tem o curso de mercado financeiro de capitais tecnológico de 2 anos, antes era uma pós-graduação. Tem graduação hoje de desenho gráfico que não tinha, de formação de docentes que não tinha. Então, o que isso significa? Significa que a área mais sensível nessa mudança está ligada aos professores, porque os professores têm que estar sempre na formação continuada para conseguir dar aula para esses novos cursos que estão aparecendo e cada vez mais está a teoria e a prática e o ensino-aprendizagem ser focado, ok? A oscilação entre esses modelos acadêmicos centrados em instituições, ou seja, não pode só pensar numa instituição, por exemplo, vai abrir agora um curso de engenharia de produção que está ligado àquela que eu comentei da economia azul, que vai ser no mar, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Será que você está pensando coletivamente ou você está pensando só centralizado na instituição, que fica lá em Niterói, fica perto do mar? Será que as pessoas vão só pensar na produção daquela parte econômica ligado ao mar, ou vão ter outras visões, né? Então, o conhecimento prático, ele também é muito importante na sala de aula. Ou seja, não só vivenciar, nesse caso do mar, vivenciar outras produções dentro da cidade, dentro do local da escola, ok? Novos paradigmas da formação continuada, pessoal. O locus de formação a ser privilegiado é a própria escola. Então, ou seja, quem sempre vai sair ganhando na formação continuada é a escola. Por quê? Os professores aposentam, eles ficam, eles saem. Só que na formação continuada, sempre o aluno vai estar lembrando daquele professor que fez a diferença para ele, né? E isso sempre ele vai pensar na escola e no professor. É muito importante. A escola exige, ao mesmo tempo, o estudo e a reflexão profunda sobre as práticas realizadas. Então, aquelas reflexões, às vezes o aluno não consegue perceber, mas a gente, com nossa didática, a gente consegue observar, mostrar para esses alunos algumas reflexões que só eles lá na frente vão descobrir e vão agradecer a gente, ok? A distância do espontaneísmo e da improvisação. Pessoal, muito importante essa parte. A gente, professor, a gente tem cada vez mais buscar a teoria, como eu comentei, porque a gente tem que ter essa distância entre você ser espontâneo, né, e você improvisar. Espontâneo é você saber o conteúdo e surge alguma problematização na aula e você consegue ser espontâneo e resolver. Não o improviso sem ter uma técnica, né, sem ter uma didática, ok? Vamos lá, pessoal, continuando. O saber docente é referência fundamental para a formação continuada. Ou seja, como eu falei para vocês, o saber docente é você cada vez mais buscar suas habilidades, outras habilidades, ter a diversificação é muito importante. Mas que saberes possuem os professores, né? Vários saberes e a gente vai refletir agora um pouco sobre isso. Qual é o ciclo de vida do docente? Desenvolvimento deve ser considerado na formação desses professores. Então, queria refletir com vocês, eu não tenho uma resposta, né? O ciclo de vida do docente é o quê? Ele começar agora na licenciatura em pedagogia igual vocês, aí depois, né, fazer começar no ensino, né, da educação infantil, aí depois do ensino da educação fundamental, depois da educação técnica do ensino médio, ou do ensino médio, e depois graduação, aí fazer um mestrado, um doutorado. Não sei, é uma reflexão. Qual o ciclo de vida do docente? Vai depender muito da teoria e da prática. Qual a área que você vai atuar, né? A gente está aqui só no começo, né? Só que tem muito campo, né, para vocês aí avançarem, ok? O que mais? Pessoal, uma coisa que eu queria comentar com vocês que já falei. A gente não pode ser hoje, principalmente depois da pandemia, a gente buscar ser mediano. Nós, professores e os alunos, tem que todo mundo tentar ser mais do que mediano, porque está cheio de mediano, de pessoas medianas no mundo. Então a gente tem que buscar o quê? O discurso da qualidade total, da qualidade do ensino, né, da qualidade da aprendizagem. Então, mesmo que seja uma aula simples, de pouco tempo, o EAD, tem que estar buscando sempre a qualidade, né? Cobrar do professor, né? Não sei se vocês gostam de estar assistindo a aula de uma forma tal, de outra forma, horário,
organizar tudo direitinho para cada vez mais a qualidade da aula ser importante. Outra coisa, pessoal, o desafio da descontinuidade da política pública dos governos. Então, por exemplo, educação infantil, que eu falei para vocês que ela é ligada aos municípios, o que acontece? O município, às vezes, ele começa a pegar recurso federal para construir as creches. E aí ele começa a conhecer um monte de terreno e abre um monte de creche, porque ele recebe recurso federal. Só que às vezes as creches não estão em lugares estratégicos da cidade, porque às vezes o terreno é longe e não tem transporte público. Então começa um ciclo, né, ruim. Então, a descontinuidade dessas políticas públicas, ela é um desafio aí para ser enfrentado, ok? Relação entre profissionalismo e intensificação do trabalho docente. Ou seja, pessoal, cada vez mais nós somos cobrados a entregar esses alunos para o mercado de trabalho, né? Isso não tem como a gente escapar, né? Mas a gente pode sim tentar buscar outros caminhos, né? Buscar talvez o caminho da própria docência, mostrar para os alunos que tem outros caminhos, não só, né, da relação profissional. Outro desafio, separação entre disciplinas de conteúdo específicos e aquelas voltadas para a preparação denominada pedagógica. Pessoal, esse desafio é muito importante para vocês. Porque o que acontece? Tem alguns aspectos que são mais específicos e a gente tem que tentar fazer essa separação, né? Uma coisa mais abrangente e uma coisa mais específica que a gente vai focar e vai precisar de mais, né, dessa disciplina, ok? Por último, nesse aspecto, a formação pedagógica com status inferior àquela de caráter teórico, ou seja, claro que a prática é muito importante, pessoal, mas hoje em dia a gente não pode só dar prática. Meia horinha de aula e 1 hora de prática, né? A gente tem que tentar fazer uma didática ponderada entre teoria e prática. Por quê? Tem que ter um embasamento. O embasamento não sai rapidinho, dá uma aula e já sai o embasamento, ok? Pressuposto da relação teoria e prática e projetos acadêmicos de licenciatura. É difícil pensar na possibilidade de educar fora da situação concreta e de uma realidade definida. Pessoal, aquilo que a gente estava falando, né? O projeto, né, acadêmico de licenciatura tem que pensar na situação concreta, ou seja, como que vocês vão chegar para dar aula, né? Vocês vão estar já com a didática, né, com as políticas educacionais toda, né, fomentada? Sim, é preciso ter a prática ao longo do curso, como referência direta para constatar estudos e formar convicções e conhecimentos próprios a respeito. Ou seja, não pode esquecer de fazer, né, a formação continuada de estágio nas várias disciplinas de várias dessas educações à distância, presencial, híbrida, para você se enxergar qual a parte do educador que você vai se dedicar mais, ok? Desde o ingresso do aluno na licenciatura, é previsto integrar os conteúdos das disciplinas em situações práticas que coloquem problemas aos futuros professores e lhe possibilitam experimentar soluções. Né? É aquilo, a gente tem que experimentar para saber qual é o futuro que a gente vai querer para nós mesmos, né? Só nós vamos conseguir, né, entender essa organização do trabalho e se encontrar. E a gente vai ter que experimentar isso, ok? Pessoal, então eu queria fechar essa disciplina, né? A organização do trabalho pedagógico focou principalmente aí, né, em alguns autores, na didática, né, na formação continuada. E queria desejar para todo mundo aí bons estudos. Valeu! Educação à distância, mudando realidades.